Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mirella. Faz um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo para vocês, né, aqui no canal. E o meu propósito aqui com o meu canal é falar, dividir com vocês coisas que eu aprendi, e principalmente relacionadas aos assuntos que eu mais gosto, que é marketing, empreendedorismo, superação, porque eu sou cadeirante, né, eu uso uma cadeira de rodas, então estou sempre passando por alguma questão também, mas superação também na vida, como mulher, um crescimento, meu desenvolvimento como pessoa. Então, quando eu puder, eu vou estar colocando aqui também vídeos como esse. Nos primeiros vídeos aí, eu tenho mais focado no marketing, só que agora eu quero focar um pouco nos vídeos sobre viagens. Eu gosto muito de viajar e a gente, lógico, durante a pandemia não teve essa oportunidade, né? Tanto por questões financeiras que o meu negócio, por exemplo, que eu trabalho com festas de casamento, então o meu negócio foi bastante impactado e também não podia viajar por conta da pandemia. Mas agora que com a nova expectativa aí da gente poder estar viajando, eu já estou querendo, né? Já estou me preparando aí para viajar, fazer algumas viagens e eu vou compartilhar aqui com vocês essas experiências também. Então, no vídeo de hoje, eu quero contar para você que pode estar passando por essa questão ou você vai precisar disso para poder viajar. Por exemplo, se você tem filhos, né, mas não está, o pai da criança não está com você. Então, se você pretende viajar para o exterior, por exemplo, ou até mesmo às vezes aqui no Brasil, dependendo da situação, você precisa ter uma autorização de viagem dessa criança, né? No caso aqui, eu vou falar sobre viagens para o exterior. E a questão é o seguinte: eu precisei fazer recentemente o passaporte da minha filha e da minha enteada, porque a minha enteada, ela está morando comigo, apesar de eu já estar me separada do pai dela. É uma outra história e eu não, nesse vídeo, o propósito não é falar essa questão, né? Mas enfim, o que acontece? Eu preciso viajar para o exterior e preciso levar as duas meninas comigo, que é a minha filha e a minha enteada. O que acontece? O passaporte da minha filha, já estava vencido, né? Por exemplo, se eu precisava sair do Brasil, eu não consigo mais porque o passaporte dela estava vencido. Então, eu precisava renovar o passaporte da minha filha. E o passaporte da minha enteada, ela ainda não tinha um passaporte brasileiro, porque ela não nasceu aqui no Brasil e ela só tinha o passaporte dela do país que ela nasceu. Então, a gente fez o processo de naturalização dela e em 2019 o processo de naturalização dela foi aprovado. Então, ela se tornou uma brasileira em 2019. Aí, então, eu fui fazer o RG dela e agora eu fui tentar fazer o passaporte dela. E foi quando várias questões aí surgiram que dificultou conseguir esse passaporte. Hoje eu já estou com o passaporte delas, já consegui, e eu quero contar para vocês alguns entraves aí e que possam facilitar a vida de você, se você já souber disso, como eu não sabia, naquele momento eu precisei pesquisar, entender a situação. Bom, da minha filha, eu precisava apenas de uma autorização do pai, com firma reconhecida, tudo, que ele autorizava a emissão desse passaporte. A questão é que o pai da minha filha não está morando no Brasil, ele está morando no exterior. Então, como se você tem um filho no Brasil, mas o pai não mora no Brasil, você precisa que o pai da criança vá até uma embaixada, um consulado do Brasil, no país que ele estiver morando, para emissão de um documento que chama autorização para emissão de passaporte de menor, tá? Então, o pai dessa criança vai até a embaixada, vai fazer esse documento, preencher o nome dele, o nome da criança, que ele está autorizando a emissão do passaporte, e tem mais um detalhe, ele tem que colocar nesse passaporte que ele autoriza a criança a viajar acompanhada de um dos pais, tá? A criança pode estar ou com o pai ou com a mãe, porque essa informação já sai no novo passaporte brasileiro. Então, o passaporte do menor pode já sair com essa informação. Então, na hora de viajar, por que isso é importante? Porque na hora de viajar, você não vai precisar de um outro documento autorizando a viagem, porque se não sair no passaporte
que a criança está autorizada a viajar com um dos pais, você vai precisar de mais um termo que o pai está autorizando a criança a sair do Brasil, por exemplo, entendeu? Então, no novo passaporte, já pode sair essa informação no passaporte, e essa informação vale durante todo a validade do passaporte. Já aquela autorização de viagem tem validade de 1 ano. Então, se você tem essa autorização de viagem do seu filho, ela perde a validade. Então, se passar 1 ano, 2 anos, esse pai tem que de novo emitir uma autorização para você viajar com a criança para o exterior. Então, já estando no passaporte, não precisa. Então, da minha filha, seria isso. Mas o que aconteceu? O pai da minha filha foi na embaixada do Brasil para fazer esse documento. Só que a embaixada, durante a pandemia, estava fechada. E tem alguns... o que acontece? Não é todo... Por exemplo, não é todo país onde a pessoa mora que é a embaixada, né? Às vezes não é. Então, a pessoa pode ir num cartório, um notório, que é válido pela embaixada, para fazer esse termo. Só o que acontece? Foi o que aconteceu com o documento da minha filha. Ele foi na embaixada, mas a embaixada estava fechada por conta do Covid, e aí foi falado que ele poderia fazer no notório, né? no cartório. E aí ele fez, e vem 2 páginas, né? Vem o termo da emissão do passaporte, só que vem uma folha do cartório, e essa folha estava escrita em inglês. Por quê? Porque lá no país o cartório era em inglês, então estava escrito em inglês. Então, quando chegou aqui, eu fui na Polícia Federal com aquele documento que já estava assinado pelo pai, já estava com o carimbo da embaixada, o selo da embaixada. Só que tinha essa folha, que é o apostilamento de AIA, tá? Porque como foi feito no cartório, ele precisava do apostilamento de AIA. Para quem não sabe, é o seguinte, existe o apostilamento de AIA, que é uma convenção de alguns países para que possa haver essa troca de documentos. Então, uma pessoa pode ir num cartório em determinado país, e esse cartório vai fazer esse apostilamento de AIA, que é validando esse documento. Então, esse documento é válido aqui no Brasil, mesmo que tenha sido feito num cartório em outro país, só que tem que ter esse apostilamento de AIA, tá? E é essa folha do apostilamento de AIA que estava em inglês. Quando chegou aqui na Polícia Federal, eles não aceitaram, porque, como estava em inglês, eu precisaria de uma tradução juramentada para esse apostilamento que foi feito lá, né, no outro país. A mesma coisa acontece, por exemplo, para quem está tirando cidadania italiana. E eu sei disso porque eu também estou no começo do meu processo de cidadania italiana. Então, por exemplo, quando você você busca aqui no Brasil certidões de nascimento e tudo mais, para elas valerem lá na Itália, você vai precisar fazer o apostilamento de AIA, por exemplo. Só que esse apostilamento de AIA vai estar em português, né? Quando você for usar esse apostilamento de AIA lá na Itália, você vai ter que traduzir para o italiano. Então, vai precisar de uma tradução juramentada em italiano. A mesma coisa ao inverso. Por exemplo, você precisa fazer uma alteração no seu documento aqui no Brasil. Então, você trouxe uma certidão da Itália, você fez o apostilamento de AIA na Itália para essa certidão valer aqui no Brasil, só que você vai precisar de um tradutor juramentado de italiano para poder traduzir esse apostilamento para o português, para o cartório poder aceitar. Então, foi isso. Então, de repente, sei lá, o pai da sua filha está no Japão. Ele vai lá, faz no cartório, só que vai vir os caracteres, né? Vai vir escrito em japonês. E aí você vai precisar de um tradutor juramentado para fazer a validação daquele documento aqui junto à Polícia Federal. Então, resumindo, é o seguinte, se você tem um filho que o pai não está no Brasil, você vai precisar que esse pai vai até uma embaixada, faça esse documento, se não for na embaixada, se for no cartório, vai ter que fazer a apostila de AIA, e quando chegar aqui no Brasil, se precisar de tradução, você vai ter que fazer uma tradução juramentada.
e só aí, então, você vai levar esses documentos lá na Polícia Federal para fazer a emissão do passaporte da sua filha. Aí está uma questão. Agora, a questão da minha enteada foi mais complicado ainda. Por quê? Olha só, eu precisava da autorização do pai dela, né, e da mãe dela. Mesmo que o pai estivesse à guarda, inclusive, para a emissão do passaporte, a guarda não serve. Até você, se você tem um filho brasileiro, mas o pai, você tem a guarda, para você emitir o passaporte, o pai, mesmo que esteja no Brasil, precisa da autorização para emissão do passaporte. Não, a guarda não perde o pátrio poder, né? Então, para emissão do passaporte, você precisa do pai e da mãe assinar. E aí eu vou contar para vocês mais uma questão que é, e se eu não tenho, e se o pai eu não tenho contato com o pai, e se o pai sumiu, como que eu vou fazer? Tem, né? Existe alguma possibilidade, eu já vou chegar nessa possibilidade. Mas voltando aqui no caso, vamos supor, a minha enteada, ela não é minha filha, não é filha do meu ex-marido. Quer dizer, ela é filha só do meu ex-marido e da ex-mulher dele. Então, o que acontece? Para eu tirar o passaporte dela, eu precisava dessa documentação que eu já contei que eu precisava para minha filha e precisava da mãe. E aí, o que aconteceu? A mãe foi lá na embaixada, fez a documentação, a mesma forma, só que ela não estava nem no mesmo país que ele tá? Porque ele está num país, a mãe dela é outro país e eu estava aqui no Brasil. E aí, o que acontece? A mãe dela foi até a embaixada do Brasil, fez aquele papel de autorização, para emissão do passaporte, tudo mais, e mandou. Beleza. No caso dela, não precisava da tradução juramentada, nem o apostilamento de AIA, porque foi feito direto na embaixada, tá? O do pai aqui foi feito no cartório. Então, como foi feito no cartório, é um cartório autorizado da embaixada, tá? Mesmo sendo um cartório autorizado da embaixada, esse documento só é possível ser feito pelo apostilamento de AIA, foi aquilo que eu expliquei. No caso da mãe da menina, não foi feito no cartório, foi feito direto na embaixada brasileira. Então, não foi feito apostilamento de AIA e não precisava fazer a tradução, porque já foi feito o documento em português. Então, ela mandou para mim. E aí, eu achando que estava tudo certo, fui até a Polícia Federal para fazer o passaporte dela. E aí que veio uma segunda questão. Isso porque eu já tinha ido 3 vezes na Polícia Federal e os policiais não me orientaram exatamente tudo o que eu precisava. O que acontece? No caso da minha enteada, como ela é menor de 16 anos, ela estava com a autorização do pai e ela estava com a autorização da mãe, certo? Os dois já mandaram a autorização. Só que ela sozinha não poderia fazer isso. Então, precisava de uma outra autorização, tanto do pai como da mãe, elegendo eu, por exemplo, como a representante, como a pessoa que estava autorizada, por ser de maior, a acompanhá-la nessa emissão de passaporte. Então, veja só, eles deixaram de me falar que quando ele fosse lá na embaixada, ele tinha que fazer 2 documentos. Ele tinha que fazer a autorização para a emissão do passaporte dela e a autorização que eu representasse ele para fazer essa emissão de passaporte para ela. A mesma coisa a mãe. Então, a gente teria que refazer tudo isso novamente. E aí foi que surgiu mais uma questão, porque assim, para ele ir na embaixada, até que era possível, né? Já para a mãe dela, voltar na embaixada e fazer tudo isso era um trâmite muito mais complicado, porque um país muito mais complicado de locomoção, de tudo, da embaixada ser bem distante da onde mora, de linguagem, né? Porque a mãe dela não fala português, então como que ela ia... É sempre dificultoso para chegar lá na embaixada, entender o que quer. Então, já tinha sido bem complicado conseguir o primeiro papel da autorização para emissão de passaporte. Agora, mais complicado ainda seria conseguir um papel para autorizar que eu representasse os pais lá diante da Polícia Federal. E aí que existe uma terceira possibilidade, que também é o que serve, por exemplo, para quando o pai da criança é desaparecido, ou o pai você não tem contato,
ou tem uma questão de lei, né, que você não pode manter contato com ele não pode manter contato com você. Então, quando você tem essas questões, você pode ir até o juizado da criança, da infância, né, e tentar fazer um processo judicial para a emissão dessa autorização. Foi isso que eu fiz para conseguir ser a acompanhante da minha enteada para a emissão desse passaporte. Eu liguei até o juizado da criança e do adolescente, conversei com o atendente, ele me explicou que eu deveria mandar um e-mail lá, foi tudo online o processo, tá? Então, eu mandei um e-mail com tudo que eu já tinha de documentação. Então, as autorizações do pai e da mãe, toda a situação, por que o pai estava no exterior, o que o pai estava fazendo no exterior, por que o pai não poderia vir até o Brasil. Então, tudo isso tem que ser explicado e comprovado, né, através de documentação, onde a mãe estava, por que era complicado a mãe ir até lá. Então, eu juntei toda essa documentação, mandei para o e-mail, foi avaliado, aí eles pediram mais alguns documentos, olha, por exemplo, pediram a documentação do processo dela de naturalização, né? Pediram para mim, por exemplo, o passaporte do país de origem dela, né? Para provar que o país, quando que ela entrou no Brasil, se ela entrou legalmente ou ilegalmente, né? Várias questões aí que foram solicitadas, né, nesse processo. Então, eu forneci todos os documentos que eles me pediram, os meus dados, de onde eu moro, porque você tem que comprovar que mora na mesma cidade da solicitação desse pedido judicial. Então, são várias documentação, mas você pode procurar, se você estiver passando por essa situação, você vai procurar o juizado né, do menor na sua cidade, vai conversar e ver com eles como que você faz esse processo. E tinha mais uma questão, inclusive, que o próprio pessoa lá do juizado me alertou. Veja bem, além do passaporte, eu vou precisar, né, do visto da minha enteada para sair do Brasil. Então, porque nós vamos para um país que precisa de visto. Então, para que eu consiga, por exemplo, representá-la, estar com ela numa embaixada para poder tirar o visto dela, eu também precisava de uma autorização do pai ou da mãe ou de um juiz para poder estar acompanhando essa solicitação de visto. Então, a pessoa me orientou que nessa solicitação que eu fizesse para o juiz, eu solicitasse, além da autorização para emissão do passaporte, solicitasse a autorização para emissão do visto, né, do país que eu iria. Então, você pode colocar lá, autorização, visto por exemplo, da Embaixada Americana. Então, representar a criança na solicitação do visto na Embaixada Americana. E isso vai vir nesse documento que o juiz vai dar. Então, o que acontece? Quando você junta toda essa documentação, você vai escrever, né, toda essa situação, porque você tem que escrever, tipo, um relato, olha, aquilo que eu falei, por que o pai está no exterior, por que a mãe está, quando que a criança veio e tudo mais, tá. Você vai escrever toda a história, você vai juntar toda a documentação. E aí, vai ser passado isso para um promotor. O promotor vai avaliar o caso e vai dar um parecer. O promotor vai dar um parecer a favor ou não a favor, por exemplo, né? Olha, e aí o promotor vai encaminhar isso para o juiz, com o parecer do promotor. Mas quem vai dizer sim ou não vai ser o juiz. Mas para chegar na mão do juiz, precisa de um promotor. Esse trâmite não precisa ser feito através de um advogado. Pode ser feito através de um advogado? Pode. Mas você pode, é algo que é permitido você fazer através da justiça gratuita, através direto do juizado de menor, tá? Por quê? Porque você está lidando de uma questão de menor de idade, tá? Então, você consegue fazer isso sem um advogado. Nesse caso, né? Não sei outros casos, outras questões, tá? Então, eu não precisei de um advogado, eu procurei direto o juizado, fez toda a representação da documentação, foi encaminhado para um promotor. E quando é encaminhado para esse promotor, quando então, aberto o processo, você vai receber um e-mail com
com o dizer, né, que foi aberto o processo, e que tem um número, né, de processo que você vai, tem uma senha que você vai acompanhar o andamento desse processo online, né, no site da justiça lá, sei lá, da sua cidade, da onde for. E aí eu acompanhava, e quando saiu o parecer do promotor, eu acompanhei e o promotor deu um parecer positivo, dizendo que ele concordava, achava coerente a minha solicitação e que ele, né, dava um parecer positivo lá para a juíza. E depois foi para a juíza e ela também emitiu a decisão da emissão, né, que eu poderia acompanhá-la tanto na emissão do passaporte como do visto, e saiu uma liminar. E aí, com essa liminar, você pode ir na Polícia Federal para a emissão do passaporte dela. E aí foi, finalmente, depois de várias vezes, porque o que eu senti, assim, muita falha foi a ida até a Polícia Federal. Eu vou até falar, porque eu fiquei bem chateada mesmo com eles, aqui do Viracopos, de Campinas, né? Eu tive que ir lá, acho que 3 vezes, tá? Que eles não tiveram a oportunidade, né, de me falar tudo que de fato eu deveria fazer, e eles não falaram. Na primeira vez, eles olharam os documentos, falaram que eu não tinha como emitir, porque eu não estava, o pai tinha que estar junto, eu precisava de autorização do pai, e a outra menina não tinha pai nem mãe, não sei o quê. De vez ele fala, olha, a senhora precisa disso, 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 disso. Não foi falado isso, foi falado que eu não poderia, tá? Aí eu insisti muito, aí ele falou, ele pode ir lá na embaixada, então, e emitir as certidões. Aí ele foi na embaixada, emitiu as certidões, e eu voltei. Quando eu voltei, eles falaram, essa aqui não tem tradução, essa aqui tá faltando da mãe. Vai, volta tudo, vai fazer tradução, vai fazer a da mãe, volta lá. Agora a senhora não pode representar as crianças porque eles precisam emitir a missão que você precisa representar as crianças, né? Então, se tivesse um passo a passo falando exatamente o que precisava ser feito, eu não precisaria ter ido no Viracopos 3 vezes à toa. E aí, na última vez, na 4ª vez, na terceira, eu peguei o passaporte da minha filha, e aí foi quando eles disseram que eu não podia representar a outra menina. E aí que eu fui procurar a justiça, e aí que eu consegui. Então, na 4ª vez que eu consegui o passaporte da minha enteada. E é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, essas questões aí de emissão de passaporte, de visto e tudo mais. Quando eu vou fazer o processo agora dos vistos, né? Eu já estou com visto ok, a minha filha já está com visto ok, porque a gente já tinha visto no outro passaporte anterior, mas a minha enteada não. Então, agora eu vou tentar fazer o visto dela no passaporte brasileiro, e quando eu fazer esse processo, eu volto a falar aqui com vocês também sobre isso, tá bom? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado alguém, quem sabe possa ajudar alguém esse vídeo, e é isso.